Bom, pessoal, nossas duas referências de hoje, né, o Ramalho, dois livros, né, Fundamentos de Física e Tópicos de Física, tá? O Ramalho e Biscuola. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre associação de resistores, tá? Deixa eu querer escrever. Agora vai. Só que no caso é em paralelo. Na aula passada a gente viu, né, o caso de associação de resistores em série, né? Que correspondia, né, a elementos de circuitos, né, ligados um em série em relação ao outro. Nesse caso, a gente vai estudar um sistema em que eu aplico a tensão, uma diferente potencial, né? E essa diferente potencial é aplicada a dois resistores que a gente diz que está em paralelo. Tá? Poderia ser mais? Poderia. Então, eu tenho R1 e R2. Quando eu aplico a diferente potencial, vai surgir uma corrente, e essa corrente I, ela vai ser subdividida em duas. Eu vou ter uma corrente que vai para esse caminho, que eu vou chamar de I1, e a corrente que vai para outro caminho, que vai chamar I2, né, para o resistor R2. Tá? Então, tem dois resistores, né, ligados, no caso, em paralelo. Como que eu defino que está em paralelo? Tem um ao lado do outro, né? Mas uma outra forma de verificar se está em paralelo é o seguinte, pessoal. Eu vou definir potenciais ao longo do fio, né, do meu circuito. Bom, por que eu sei que nesses ramos aqui, o potencial tudo é A? Por que eu sei que todos esses potenciais é A? Eu sei que é A porque não teve nenhum dispositivo, nenhum resistor ou fonte, ou sei lá, qualquer outro dispositivo que muda o potencial do elétron, né, do meu circuito. Ao passo que, se essa carga ela passa pelo dispositivo, ela vai mudar de potencial, que eu vou chamar de potencial B. Então, daqui para cá ainda é potencial B, e aqui também é potencial B. Ou seja, aqui eu tenho potencial A, passou pelo dispositivo, tem potencial B. Olha, eu tenho potencial A, passou pelo dispositivo, tem potencial B. E aqui é a mesma coisa, né? Então, a gente pode dizer que o circuito está em paralelo quando a diferença de potencial AB vai ser igual, no caso aqui, né, vai ser igual a diferença de potencial do resistor 1, que eu vou chamar de U1, que é igual à diferença de potencial 2, que é do resistor 2. Então, quando eu tenho um circuito em paralelo, eu posso dizer isso, ó, que a diferença de potencial dos dois é a mesma, AB, AB. No caso geral do nosso circuito, a gente pode dizer ainda que a diferença de potencial da fonte é igual à diferença de potencial do resistor 1, que é igual à diferença de potencial do resistor 2, que é igual à diferença de potencial AB. Tá? Então, quando a gente tem um circuito paralelo, a gente tem essas questões aqui. Bom, então continuando, né, analisando agora o termo de corrente, o que a gente tem? Que se eu tenho uma corrente I, essa corrente é dividida em I1 e I2 após chegar nesse nó aqui, né? A gente diz nó, uma região em que eu tenho no mínimo 3 interseção de caminhos de circuito, ou de fios, no caso, né? Então aqui eu tenho um nó. Bom, então o que a gente pode dizer? Que a corrente I, ela vai ser igual a corrente I1 mais I2. Por quê? Porque se eu tenho um fluxo constante de corrente, eu vou ter um fluxo constante na saída desse nó aqui, desse ponto. Então, o fluxo que entra tem que ser igual ao fluxo que sai. Então, o fluxo que entra é I, tem que ser igual a quê? A I1 mais I2. Então, a gente tem essa questão também, que I é igual a I1 mais I2. Tá certo? Bom, a gente sabe que a lei de Ohm é válida, onde a tensão é igual a resistência vezes corrente. Só que no caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever essa tensão fornecida como U é igual a resistência total vezes I, onde RT é a soma da resistência R1 com R2. Bom, mas como que a gente vai somar esses resistores aqui em paralelo? Porque a gente conseguiu somar em série. Para isso, a gente vai utilizar essas três relações aqui. Ó. E a gente sabe que U é igual a R total vezes I. A gente sabe que U1 é igual a resistência 1 vezes a corrente I1. E a gente sabe que U2 é igual a resistência 2 vezes a corrente I2. Certo? Olha só, eu tenho uma diferença de potencial aqui no resistor que proporciona a corrente. E a lei de Ohm é válida. U1 é igual a R1 vezes I1.
E aqui é a mesma coisa. Tem uma diferença de potencial U2, que é igual a resistência R2 vezes a corrente que passa por L2. A lei de Ohm sendo válida aqui. I é igual a I1 mais I2. Então a gente vai isolar o termo I aqui. Então I1 é igual ao 1 dividido por R1. E I2 é igual ao 2 sobre R2. Nós vamos, né, agora reescrever aqui. E I é igual ao quê? A U sobre R total. Então a gente vai usar todas essas relações aqui. Então vai ser o quê? U sobre R total é igual a U1 sobre R1 mais U2 sobre R2. Bom, a gente sabe que U é igual a U1, que é igual a U2, então nós vamos chamar tudo de U. Então, U sobre R total é igual a U sobre R1 mais U sobre R2. De modo que eu vou isolar U, então U sobre R total é igual a U que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Corto U com U. Então, 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Olha só, então tem uma expressão aqui que eu consigo somar os valores das resistências R1 e R2, de modo que eu posso reescrever esse circuito aqui como um novo circuito, como se fosse um circuito U, aplicado a uma tensão, aplicado em um resistor com R total. E como que eu somo as resistências? E como que eu descubro o valor de R total? Eu tenho que obedecer essa relação. Que o inverso da resistência total é igual à soma dos inversos da resistência 1 com o inverso da resistência 2. Tá certo? Bom, como que a gente vê isso na prática? A gente vê isso na prática da seguinte forma. Seguinte, pessoal. Então imagine aqui, ó. Eu tenho um circuito de 6 ohms. Um resistor com 6 ohms, no caso, ligado a um resistor de 9 ohms. Bom, eu quero reescrever esse resistor como um novo resistor, como se fosse uma única resistência R total. Então, o que eu tenho que fazer? 1 sobre 6 mais 1 sobre 9 é igual a 1 sobre R total. Porque eu estou escrevendo que 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é igual a 1 sobre R total. Aplicar na fórmula. Bom, o mínimo entre 9 e 6 é 18, né? Então vai ser o quê? 1 sobre R total é igual, vamos fazer o mínimo. 18 por 6 dá 3 vezes 1, 3. 18 por 9, 2 vezes 1, 2. Então vai ser 5 sobre 18 é igual a 1 sobre R total. Aí eu inverto. R total sobre 1 é igual a 18 sobre 5, que vai dar 3,6 ohms. Ou seja, R total é igual a 3,6 ohms. Então, se eu tenho dois resistores em paralelos, é como se ele fosse um resistor em série de 3,6 ohms. Como eu tenho só um resistor, eu consigo aplicar a lei de Ohm, que é o quê? U é igual a R total vezes I. Se eu tenho valor de U e da resistência total, eu encontro a corrente, por exemplo. Então, a gente vai fazer alguns exemplos relacionados com a associação em série e em paralelo. Tá? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho da associação em série. Que é essa aqui. Certo? Vamos fazer só o segundo, depois como exercício. Vocês fazem o terceiro, ok? Pode ser assim? Terceiro não, o primeiro. Então eu vou fazer o segundo, vocês fazem o primeiro. O terceiro eu vou fazer. Pessoal, olha só. Associa-se em série dois resistores de 7 e de 5 ohms. E aplica-se um DDP de 120 volts. Então eu tenho o seguinte aqui, ó. Tem esse cara aqui, ó. Eu vou ter uma fonte de 120 volts aplicada a um resistor de 7 ohms. E logo em seguida, eu tenho um resistor de 5 ohms. Aí daí eu fecho meu circuito. Bom, eu sei que está em série, né? Porque olha só, se eu falar que esse aqui é o potencial A, esse aqui vai ser o B, e esse aqui vai ser o C. Então, vou ter o potencial AB
que a gente pode falar que era o resistor de 7 volts, 7 ohms, desculpa. E eu tenho um potencial BC associado a um resistor de 5 ohms. E veja que o potencial AB é diferente de potencial BC, né? Ele não é a mesma diferença de potencial necessariamente. Bom, eu sei que está em série, ó. Se eu tenho potenciais diferentes, né? Potencial AB e o outro BC, eu tenho o quê? Um circuito em série. Ao contrário daqui, ó. Os dois têm potenciais AB, ó. Ah, por que é AB? Não, poderia ser qualquer outra letra. Tá? Poderia ser ZK, enfim. A gente só está colocando potenciais, denominando, para a gente verificar se eles são iguais ou diferentes. Se são iguais, o resistor está em paralelo. Se eles são diferentes, o resistor está em série. Então, aqui no caso, ele está em série, né? Então, o próprio exercício fala. Ele quer saber qual que é a resistência equivalente da associação na letra A. Eu só quero saber resistência equivalente, que é resistência total, vai ser igual a 7 ohms mais 5 ohms. Por que é isso? Porque eu sei que está em série. É somente quando eu tenho em série, simplesmente eu somo. 7 mais 5 vai dar 12 ohms. Então a letra A está feita aqui. Letra B. Qual que é a intensidade da corrente elétrica? Bom, como eu já sei a soma total desses resistores, eu posso reescrever ele como um novo resistor aplicado por uma tensão. E daí existe uma corrente I. Ou seja, a lei de Ohm aqui vai ser válida para esse novo resistor, que U é igual a R total vezes I. Bom, o nosso U é igual a 120 volts. Resistência total a gente viu que é 12 ohms, vezes I que nós vamos encontrar. Então, I vai ser igual a 120 volts dividido por 12 ohms. Isso vai me dar 10 amperes. Então, a corrente que passa aqui, ó, 10 amperes. Tá certo? Qual que é a diferença de potencial, DDP é a diferença de potencial em cada resistor associado? Então, a gente vai fazer isso, ó. A diferença de potencial AB, ele quer saber, né? Que é a diferença de potencial ali. Que a gente vai chamar isso de U1. U1 é igual a resistência vezes a corrente I. Ou seja, U1 é igual a 7 ohms vezes a corrente que nós encontramos na letra B, que é 10 amperes. Então, U1 é igual a 7 vezes 10, vai dar o quê? 70 volts. E a diferença de potencial BC, que é igual do resistor 2, U2, é igual ao 2, né? Que é igual a R2 vezes I. U2 é igual a quê? A 5 ohms vezes 10 amperes. Isso vai me dar 50 volts. Olha só, se eu somar U1 mais U2, vai me dar 120 volts, que vai ser igual à tensão fornecida. Então, olha só como que a gente resolve o circuito em série. Né? Esse exemplo aqui é bem claro. Ó, considere o circuito em que L significa lâmpadas, F significa ferro, e uma TV aqui, né? T de TV. Aí, olha, dá para notar que eles estão ligados em paralelo. Porque, olha só, tem uma tensão de 200 volts. Por que dá para saber que é em paralelo? Se eu falar que esse aqui é o potencial... Ah, você usa só AB? Então vamos usar esse aqui. Ó. Vamos falar que esse aqui é o potencial D. Aqui vai ser o potencial fusível. Ele é um dispositivo, mas a gente vai desconsiderar ele, tá? Ok? Então vamos começar aqui. Ó. Então aqui é D, esse aqui é D, aqui também é D, aqui 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 é D. Se eu ligar todas essas chaves aqui, vai mudar, aí eu vou mudar o potencial. Aqui é o potencial E, e aqui tudo a gente sabe que é E, né? Porque não tem nenhum dispositivo. Então tem todos com a mesma diferença de potencial, ou seja, eles estão em paralelo. Ah, mas o fusível aqui, ele não é um dispositivo? É. Mas o fusível a gente considera ele como dispositivo, tá? Ele tem uma resistência tão pequena que ele não altera a diferença de potencial entre esse ponto, tá? Por isso que a gente desconsidera ele.
Até porque você vê, a oferta em 200, 200, todos estão em 200 volts, ou seja, todos estão em paralelo, né? Determine a corrente máxima que passará pelo fusível em condições normais de funcionamento. Ou seja, eu tenho que ter uma corrente máxima para o fusível não queimar. Porque se eu passar uma corrente maior, ele queima e ele protege todos esses equipamentos de queimar também, né? Esse é o papel do fusível, não é? Ou do disjuntor em casa, né? Olha só. Ah, seguinte. Em condições normais de funcionamento, a gente considera tudo ligado, né? Não é isso? Concordam comigo? Porque, tipo assim, se eu. Então, eu tenho que considerar todos ligados. Vamos lá. A potência da lâmpada, vou chamar de PL, é igual a tensão vezes a corrente I. A gente sabe essa fórmula, né? Bom, a potência do ferro é a tensão vezes a corrente I. E a potência da TV é igual a tensão vezes I também. Bom, o que a gente tem? Então, vamos pegar um de cada primeiro. Então, vou pegar uma lâmpada, um ferro e a TV. A potência da lâmpada é igual a 100 watts, que é igual a tensão, que é 200 volts, vezes a corrente I. Ou seja, se eu isolar o termo I, é igual a 100 por 200, que vai me dar meio ampere. Mesma coisa aqui, ó. A potência do ferro é 1000 watts. É igual a tensão, que é 200 volts, vezes a corrente I. De modo que a corrente do ferro, vou colocar aqui lâmpada, a corrente I do ferro vai ser igual a 1000 sobre 200. Corta aqui, vai dar o que? 5 amperes. Isso aí para cada um, né? E a potência da TV é 400 watts, que é igual, vamos colocar aqui a unidade, né? Volts, que é igual a 200 volts, vezes I da TV. Isso implica que a corrente da TV é igual a 400 sobre 200, e dá 2 amperes. Bom, quantas lâmpadas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, vou ter uma corrente de meio aqui, outra de meio aqui, outra de meio aqui, e outra de meio aqui, para as lâmpadas acenderem, né? Então, meio mais meio mais meio mais meio, então 4 vezes meio. Então, a corrente I vai ser igual a quê? 4 vezes meio, mais. São dois ferros, que passam 5 amperes, então 5 amperes aqui e 5 amperes aqui, de corrente passando aqui, ó, né? Descendo. Então, vai ser 2 vezes 5, que são dois ferros, mais a corrente na TV, que é de 2 amperes. Qual que vai ser a corrente que tem que ser fornecida aqui pela minha fonte para ligar todos esses caras juntos? 4 vezes meio dá 2, mais 2 vezes 5 dá 10, dá 12, mais 2 dá 14 amperes. Ou seja, na letra A, eu tenho que ter uma corrente máxima de 14 amperes para que, né, tudo funcione ao mesmo tempo. Então, meu fusível ele tem que aguentar 14 amperes. Né? Uma corrente de 14 amperes. Tá certo? Se todos funcionarem durante 2 horas. Nossa, esse exercício aqui ele foi meio. Não perguntou nada de associação de resistores, né? Mas a gente pode associar, não tem problema. A gente vai fazer uma letra C. A letra B a gente vai deixar para depois, tá? Se todos os sistemas funcionarem durante 2 horas, qual será o consumo de energia em quilowatt? É só multiplicar aqui, ó, por 2, né? A letra B é fácil, ó. É só pegar aqui, ó. É 2 horas vezes a potência, vezes 4, né? Que são 4 lâmpadas, vezes a potência de cada lâmpada, 100 watts. Mais 2 horas. É porque a gente tem aqui potência igual a energia por tempo, né?
passo o tempo multiplicando. Energia é igual a potência vezes ΔT. Por isso que eu estou multiplicando, ó. Potência vezes ΔT. Tá? Bom, 2 horas vezes 2 ferros, deve ser 2.000 watts, né? Ou 2 vezes 2.000. Ou melhor, 2 vezes 1.000. Mais a TV, né, que é 2 horas vezes 400 watts. Aí eu somo isso tudo, eu calculo a energia, né? 4 vezes as lâmpadas vai ser 400 vezes 2 dá 800 watts vezes hora, mais 2 vezes 2 dá 4 vezes 1.000, vai dar 4.000 watts hora, mais 2 vezes 400 dá 800 watts hora. Isso vai dar igual o quê? 5.600 watts hora, que é igual a 5,6 quilowatts hora. Pessoal, vou fazer uma letra C. Qual que é o valor da resistência de cada um? Qual que seria a resistência da lâmpada? Qual que seria a resistência do ferro? E qual seria a resistência da TV? Vamos calcular? Bom, a gente sabe que a tensão U é igual a 200 volts. A corrente que passa... Isso aqui na lâmpada, tá? A corrente que passa é meio ampere. Deixa eu melhorar aqui. O I da lâmpada é igual a meio ampere. Né? Bom, a gente sabe que vale a lei de Ohm, né? U é igual a R vezes I. U é 200, né? É igual a resistência da lâmpada que eu quero encontrar vezes meio. Ou seja, a resistência da lâmpada é igual a 400 ohms. Fazendo direto, né? Eu passo esses dois multiplicando. 2 vezes 200, 400. Certo? Qual que é a resistência do ferro? A gente tem que a tensão do ferro é igual a 200. A corrente do ferro é igual a 5 ampere. Né? Então, qual que seria a resistência do ferro? A tensão é igual a R do ferro vezes I. Ou seja, esse é 200 volts é igual à resistência do ferro vezes a corrente I, que é de 5 ampere. A gente determina essa corrente, ó. Né? Então vai ser 200 por 5. Resistência do ferro vai dar 40. Isso mesmo, né? 40 ohm. Né? Beleza. Essa lâmpada é uma lâmpada incandescente, né? A resistência dela é bem alta. Mas a potência é baixa, né? A potência é menor do que do ferro, né? De passar. E a resistência da TV? A gente sabe que a tensão da TV é igual a 200 volts. A corrente que passa, a gente calcula 2 amperes. Então, a tensão é igual a resistência da TV vezes a corrente I. De modo que vai ser 200. É igual a resistência da TV. Vou colocar a TV aqui, né? Vezes I. Isso implica que vai ser 200 vezes I. Qual que é a corrente da TV? É 2, né? Aqui, ó, a corrente da TV, a gente viu que é 2. Então, a resistência da TV vai ser 100 ohms. Bom, qual que seria a resistência total aqui? Eu vou ter que somar o inverso da resistência da lâmpada, mais o inverso da resistência da lâmpada, mais o inverso da resistência da lâmpada, e vou somando e determinar a resistência total. Vamos determinar? Resistência total, que eu vou chamar de R equivalente, qual que seria ela?
1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre a resistência da lâmpada, que é 400, mais 1 sobre 400, mais 1 sobre 400. São 4 lâmpadas, né? Mais 1 sobre 400. Mais, agora, a resistência do ferro. A gente calculou aqui, ó, que é 40. São 2 ferros em paralelo, né? 1 sobre 40, mais 1 sobre 40. Mais a resistência da TV, que é 1 sobre 100. Ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 400 aqui, né? Que é o mínimo. Aí eu vou somar esses caras aqui, ó. Então vai ser 4 sobre 400. Mais, são 2 ferros. 2 sobre 40. Mais 1 sobre 100. Né? Eu estou somando a resistência equivalente. É como se eu pegasse todos esses elementos aqui e escrever ele como se fosse um único, né? Bom. Então, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 100, que é 4 sobre 400, mais 1 sobre 20, que é 2 sobre 40, mais 1 sobre 100. Ou seja, 1 sobre R equivalente. 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 é 2 sobre 100, mais 1 sobre 20. Soma esses dois aqui. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 50, mais 1 sobre 20. Posso fazer o mínimo agora, né? Podia ter deixado 1 sobre 100. 1 sobre resistência equivalente é igual ao mínimo entre 50 e 100 50 e 20 é 100, né? Aqui vai dar 2, mais 100 por 20 vai dar 5 vezes 1, dá 5. Ou seja, 1 sobre resistência equivalente é igual a 7 sobre 100. Aí eu tiro o inverso disso, então resistência equivalente é igual a 100 sobre 7. Isso vai me dar aproximadamente 14,28 ohms. Certo? Então a resistência equivalente do meu circuito é 14,28 ohms. É como se eu pegasse todos esses elementos aqui e escrevesse eles simplesmente como se fosse um único resistor. Tá certo?